Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quinta-feira, 7 de junho, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No próximo domingo, dia 10, será realizada em Santos a 9ª edição do Dia de Portugal. E é sobre esta festa e também sobre outros temas voltados à comunidade portuguesa que vamos falar hoje. Para tratar dos assuntos, o Bom Dia Baixada recebe o gestor do escritório consular português, José Augusto Rosário. José Augusto, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa bancada. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Baixada. Bom dia, comendador José Eduardo de Almeida Alves. É sempre um prazer poder participar do teu programa e trazer novidades da nossa comunidade portuguesa. Prazer é sempre nosso. E também José Duarte de Almeida Alves, presidente do Centro Cultural Português e conselheiro das comunidades portuguesas. José, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Nathalie. Bom dia, José Augusto Rosário. É realmente também sempre um prazer. É a primeira vez que eu venho nesse programa, mas é um prazer. E com certeza que não será a primeira vez nem a última. Né? Não, com certeza. É a primeira de muitas. Pois, exato. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde transmitimos o programa simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. José Augusto, estamos às vésperas do Dia de Portugal. Qual é a importância? E aí eu acho que eu pergunto para você e para você também, a importância de homenagearmos o país aqui em Santos. Bom, o dia 10 de junho é a data máxima, né, de Portugal. É o dia em que se comemora o Dia de Portugal, propriamente, de Camões e das comunidades portuguesas. E numa comunidade tão portuguesa como a nossa, nada mais justo do que celebrar, né, promover vários eventos para lembrar essa data, que é a data magna. Por isso, nós, portugueses, temos que estar aí ativos, mostrando tudo o que há de bom e de melhor na cultura, nas tradições portuguesas. E a festa é só um dos eventos que nós vamos promover. Outros eventos serão difundidos aqui na nossa região para marcar a data. Realmente, o 10 de junho, ele não é só comemorado em Santos, ele é em todo o mundo, 180 países, 182 países. Haja visto que no ano passado o Presidente da República, o nosso Presidente de Portugal, esteve em Paris, fazendo as comemorações. E este ano vai fazer, pela primeira vez, nos Estados Unidos. Pela primeira vez, um Presidente da República se desloca ao estrangeiro para comemorar o Dia de Portugal e de Camões e das comunidades. Porque antigamente era o Dia da Raça, né? Chamava-se o Dia da Raça, mas isso é um nome muito que não era muito apropriado. Muito agressivo, era muito né? agressivo. Muito agressivo. Agressivo. Né? E se comemora em todo o mundo, né? No ano passado, há 2 anos foi na França, no ano passado foi no Brasil e este ano nos Estados Unidos. Então, é o Dia de Portugal. Todos os portugueses espalhados pelo mundo, a diáspora. E somos muitos, né? Muitos. Eu falo somos 5 porque milhões. eu também sou cidadã portuguesa. 5 milhões. Somos muitos, né? No estrangeiro. 10 milhões de Portugal e 5 milhões no estrangeiro. Metade Metade da população está fora de Portugal. Fora. Metade. Quando a gente tem um dado como esse, eu ia tratar desse assunto um pouquinho mais para frente do programa. Mas quando a gente tem um dado em que a maioria, metade, 50% dos portugueses de raiz estão em outros países, quais seriam as razões para que a gente tivesse essa migração? Bom, no passado houve um período em que Portugal mandava muita gente para fora. Portugal, na verdade, sempre foi um país de características de imigração. Mas, principalmente no período do salazarismo, por questões políticas, ou até por as condições que Portugal enfrentava naquela altura, Portugal, durante muito tempo, estava fornecendo para as guerras, né, que sucederam, tanto para a primeira quanto para a segunda, e as vagas de imigração sempre vinham na sequência, né, das guerras. Já no período do salazarismo, também por conta da situação política, né, da altura. Sim. E, posteriormente, até por conta da questão do serviço militar. Muitos imigravam para não prestar o serviço militar, que nós chamávamos de tropa, porque Portugal entrou na luta nas colônias, nas ex-colônias, e por isso, para se evitar o exército,
até os 16 anos tinha que sair. E o Brasil foi um dos países de acolhimento, né? Portanto, foram várias as vagas, né? Logo após as guerras e também durante o salazarismo e na situação das guerras nas ex-colônias. Brasil e Portugal são países irmãos, né? Sim. Costuma-se dizer lá em Portugal, quando nós temos duas seleções. Verdade. Duas seleções. Quando joga Portugal, somos portugueses. Quando joga o Brasil, somos brasileiros. Então a gente temos Copa do Mundo a partir da semana que vem. Temos Copa. E o Brasil sempre foi um país muito acolhedor para os portugueses, assim como reciprocamente Portugal recebe os brasileiros. E nós, falando no Brasil, a pessoa fica alucinada. Já visto que muita gente, a maior parte, eu tenho um orgulho de um dia ir ao Brasil, gostaria tanto de ir ao Brasil e tal. Então, hoje existe já um intercâmbio entre o Brasil e Portugal que permite muito mais facilidade. Antigamente as cartas demoravam 15 dias, Sim. 20 dias para chegar. Hoje não, a gente em 2 minutos está em Portugal, num minuto. Isso é muito bom. Isso facilita não só o intercâmbio, como a promoção da integração de dois países que historicamente sempre se deram as mãos, né? São laços muito fortes, né? Na verdade, um país que foi descoberto, vamos dizer, colonizado, Exato. desenvolvido por portugueses, não poderia ser diferente. E os laços que nos unem até hoje são os laços de amizade, de respeito e também a língua, o poder da língua, Sim. né? Esta é uma coisa que faz com que Brasil e Portugal estejam muito próximos. São duas nações, mas duas nações irmãs, eu diria. José Augusto, vamos voltar a falar um pouquinho do Dia de Portugal, que já está aqui em Santos na 9ª edição, e que a expectativa é de cerca de 4 a 5 mil pessoas, o público, no próximo domingo. É um número muito expressivo e, apesar de reunir muitos descendentes de portugueses, tem muita gente ali também que abraçou a festa. A 9ª edição traz alguma novidade e como é que vocês recebem toda essa caminhada, porque já são 9 anos, né? Como é que vocês fazem uma avaliação desse evento aqui em Santos? Essa festa do Dia de Portugal, na praça, né, nasceu de uma necessidade de se tirar das entidades aquilo que Portugal oferecia de melhor da sua tradição, da sua cultura e que ficava confinado, né, dentro das entidades. E trazendo para a praça, nós conseguimos que outras pessoas que não teriam acesso tivessem contato com essa cultura. Os muros. Exatamente. Tivessem contato com essa cultura, que é muito rica, com as tradições que se preserva. E conseguimos, nesse evento, envolver toda a nossa comunidade, desde os empresários que ajudam a patrocinar o evento, das pessoas que estão envolvidas com a arte portuguesa, seja no artesanato, seja na música, seja na culinária, e até mesmo os voluntários, a própria comunidade é voluntária para que essa festa, eles são anfitriões para que essa festa seja a melhor possível. Já na 9ª edição, é uma festa que caiu no gosto popular, já está no calendário da cidade e já cobram, né? Muita gente já cobra que esse evento tem que acontecer, começam a querer saber se vai haver novidades, que nem tu está me perguntando agora, porque aguça a curiosidade. Por exemplo, no último evento nós tivemos uma coisa nova, que foi o lançamento da sopa de pedra, Sim. que é uma tradição lá em Portugal. Sim. E neste momento já se pergunta se vai haver sopa de pedra. Sim, vai haver sopa de pedra, para além dos bolinhos de bacalhau, dos doces conventuais, muito tradicionais, do bacalhau, do bolo de caco da Ilha da Madeira. Quer dizer, é uma festa que traz muita tradição. É um dia muito especial, né? Sim. Para o português, muito especial, né? Nós sentimos muito orgulhosos porque realmente foi uma iniciativa muito bem aclamada pelo povo, pela comunidade. Abraçada, né? Não só por Santos, porque vem pessoas da região, da Baixada Santista toda para participar da festa. Vem muita gente de todos os lugares da Baixada. São 29 municípios da Baixada e nós temos... O consulado abrange essa área toda. E o Zé Augusto tomou a dianteira, né, juntamente com o Conselho das Comunidades Portuguesas, e ele está gerindo essa festa com muito carinho, ele abraça essa festa com muito afinco, e por isso
gostaria de deixar aqui até um voto de louvor pela iniciativa e pelo empenho que ele... Envolvimento, né? Muito envolvimento, sem dúvida nenhuma. Dentro da festa, uma das tradições portuguesas que poderão ser conhecidas mais de perto são as das bordadeiras do Morro de São Bento, né? Que mantém viva uma tradição lá da Ilha da Madeira. É verdade, tradicionais e fazem esse trabalho com muito amor. O interessante é que ainda lutam para passar essa arte adiante. As bordadeiras vieram da Ilha da Madeira, trazendo a arte do bordado. Já fizeram escola, já está na terceira geração, né, de filhos e netos de madeirense que trabalham com o bordado. Mas é difícil porque à medida que essas que tinha a técnica apurada vão desaparecendo, o risco, né, de não se conseguir manter a tradição é muito grande. Portanto, há de se louvar também o empenho, principalmente a dona Tereza, que é a líder do grupo de bordadeiras. De não deixar morrer, né? Exatamente. E o Dia de Portugal, né, ajuda nesse sentido, né, de mostrar a arte da madeira através das bordadeiras do Morro de São Bento. A festa, na sua essência, quando a gente fala de manter tradições, e uma das maneiras são eventos realmente que mostram para a comunidade a essência de uma nação, é uma forma de estimular gerações mais novas, porque quando nós falamos de tradição, a gente precisa entender a necessidade disso ser passado de geração para geração. E da geração seguinte também se sentir responsável por manter essa essência viva. Exato. É uma das nossas preocupações. Os imigrantes portugueses que se encontram no estrangeiro, portugueses do estrangeiro, que eu não gosto da palavra imigrante, sentem muito essa falta. A juventude, que são os mentores do amanhã, Sim. teriam que se juntar, mas nós estamos fazendo um esforço violento para que eles possam participar. E eu, agora, por exemplo, na nossa diretoria, eu consegui conciliar a juventude. Que bom! Então, nós temos alguns diretores jovens, porque a nossa preocupação é entregar essas entidades amanhã aos jovens. Sim. E porque nós temos tudo, temos as nossas tradições, as nossas músicas, os nossos dançares, os nossos cantares, a nossa cultura, a nossa culinária. Temos riquíssima. Tudo. Riquíssima. E tão apreciada pelo mundo todo, claro, né? Claro. Então, que os filhos da terra não deixem isso morrer, exatamente, né? Exatamente. É uma preocupação enorme. Eu me preocupo muito, mesmo até com os meus filhos, tem que participar, tem que ir. E como os seus filhos recebem? Eu não digo cobrança, mas essa necessidade de dar as mãos para que isso não morra. Eles participam, né? Eles, sempre que eu digo, olha, tem um evento e tal, eles vão nesses eventos. Mas a gente não pode obrigar, né? Porque claro. É meio complicado. Eu, devido à minha atividade há muitos anos na comunidade, eles participam, de vez em quando eles participam. São até sócios do clube. Muito bom. Então, é uma das coisas que eu gostaria de guindá-los, pelo menos um ou outro, ou a fazer parte de uma diretoria no amanhã, né? Então, eles ainda são novos, mas é uma preocupação enorme. Só complementando, as entidades fazem um trabalho muito importante, né? Nesse sentido, na formação, né? Sim. De novos grupos que vão gerir as entidades daqui para frente, porque essa geração acaba e alguém tem que estar pronto para fazer esse trabalho. O que eu peço sempre é que tentem perceber o que é que atrai o jovem para a entidade, porque pode ser que aquilo que atraía essa geração eram os cantares ou os ranchos folclóricos, talvez não atraia os jovens. Sim. Então nós temos que descobrir, será que é a música popular portuguesa agora? Se reinventar. Exatamente, para trazer para dentro da entidade. Porque se não tiver algo que os atraia, de repente eles não vão participar e pode deixar morrer alguma coisa. Hoje a comunidade portuguesa em Santos são de quantas pessoas? Olha, vamos falar em termos de jurisdição do consulado honorário, que agora é escritório consular de Portugal em Santos. São 29 cidades da Baixada Santista e Vale do Ribeira. Inscritos no consulado são 50 mil cidadãos com nacionalidade portuguesa, quer que tenham imigrado, quer Sim. que tenham adquirido a nacionalidade Sim. pela descendência, mas com potencial a chegar a
90 mil se todos aqueles que têm a possibilidade, que têm o direito à nacionalidade, se manifestarem, né? Filhos e netos, nós temos muito aí para crescer ainda. E de 2009 para cá, quando nós assumimos como consulado honorário, o consulado cresceu muito, né? Porque muita gente começou a perceber na situação de ter a nacionalidade, de ter um passaporte, uma oportunidade para ir a Portugal ou para até mesmo portas abertas à Europa. Exatamente. Portanto, em 2009 nós tínhamos 33 mil cidadãos portugueses. Chegamos aqui em 2018 com 50 mil. Nós tínhamos, naquela altura, 1.400 eleitores. Hoje nós temos 10 mil eleitores. O que também faz toda a diferença num processo democrático. Sem dúvida, porque em Portugal você consegue eleger um deputado para a Assembleia Nacional com 4 mil votos. Sim. E nós temos a condição e a possibilidade de eleger um representante nosso para a Assembleia Nacional, um deputado para a imigração, como a exemplo do que já existe hoje. Nós temos hoje na Assembleia Nacional um deputado eleito pela imigração para nos representar e defender políticas, né, de interesse da comunidade imigrada. Quando a gente fala de política, a gente acha que a política não faz parte do nosso dia a dia, né? A política está em tudo. Exato, porque a política das comunidades tem conquistado muita coisa. Sim. Porque Portugal não olhava com bons olhos, não é Portugal, é os políticos com bons olhos, os imigrantes. Então, nós temos que ter os mesmos direitos. Nós somos portugueses, não somos portugueses de segunda. Claro. Somos portugueses iguais aos portugueses viventes no nosso país. E podemos contribuir como os portugueses viventes para o desenvolvimento daquele país. Ainda mais, porque as remessas estão indo muitas para lá. Sim, sem dúvida. A maior parte da remessa, o imigrante está no país, mas a maior parte deles, eles regressam a Portugal. Fazem as casas, hoje tem... Movimentam muito, exatamente. Então, e regressam todo ano, vão lá de férias, principalmente estão na Europa, que todo ano é uma fila de carros direto nas fronteiras. Então, eu acho que é muito importante nós tomarmos atenção a isso. José Augusto, além de ser uma linda festa para manter as tradições, o Dia de Portugal é também um evento beneficente, que ajuda a escola portuguesa, da qual você é, inclusive, presidente. Quantas crianças são atendidas lá? Bom, a Escola Portuguesa é uma entidade quase centenária, né? Foi criada em 1921 para atender os filhos dos cidadãos portugueses mais abastados da época. E em 1980, ela perde essa característica e começa a receber crianças carentes ali da região, do entorno, do Mercado, Paquetá. E hoje são 130 crianças amparadas pela Escola Portuguesa. E a escola é mantida pela Prefeitura, através da Secretaria da Educação, que dá uma parcela do orçamento, e pela comunidade portuguesa em geral, que contribui sendo padrinhos, né? E também através desses eventos que se promove com renda revertida para a escola. São crianças, ali se aposta muito naquilo que a gente está falando, no futuro da preservação da cultura. Também. Inclusive. Exatamente. Dentro da escola nós temos atividades, como a que vai acontecer agora na sexta-feira, no dia 8, às 15 horas, atividades cívicas que remetem a Portugal. As crianças da escola portuguesa todo dia formam a fila para cantar os hinos tanto do Brasil quanto de Portugal, ou seja, elas já estão inseridas num ambiente onde Brasil e Portugal convivem irmanamente. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco nós seguimos falando sobre assuntos de interesse da comunidade portuguesa e também do Brasil aqui em Santos. Não saia daí, até já. Estamos de volta e abrimos o segundo bloco falando sobre meio ambiente. A cada 60 segundos, 1 minuto, o equivalente a um caminhão cheio de plástico é lançado no mar em todo o mundo. Uma séria ameaça à vida marinha e também à vida humana. Para alertar sobre as graves consequências deste tipo de poluição, até domingo acontece a grande ação Oceanos Livres de Plásticos aqui em Santos. Cenário preocupante. O mar transformado em uma gigante lata de lixo. 90% dos detritos são compostos por plásticos. O mar e os oceanos, eles são responsáveis pela produção de 50% do oxigênio que nós respiramos.
Os oceanos também são responsáveis pela absorção de 1/3 do CO2 que são gerados aqui na nossa atmosfera. Então, colocando em risco a saúde dos nossos oceanos, forçosamente estaremos colocando em risco também a perenidade da raça humana, né, e de todo o ambiente de seres vivos, né? Todos os anos, 13 milhões de toneladas de plásticos vão parar no mar em todo o mundo. As tartarugas são uma das espécies mais afetadas com essa ação do homem. O alerta está na exposição do evento Grande Ação Oceanos Livres de Plásticos, no Museu de Pesca de Santos. Aqui, o visitante tem uma ideia dos prejuízos causados pela poluição marinha. A iniciativa, que faz parte da campanha mundial da ONU Mares Limpos, conta com o apoio de mais de 1.000 entidades. Quem passar por aqui, com certeza, vai pensar muitas vezes antes de descartar plásticos e outros detritos na natureza. Aqui as pessoas vão poder conhecer, né, a realidade do que acontece com esses poluentes no mar. Então, eles podem causar impactos matando os animais, além de ser feio visualmente também. Você está nadando e está no meio de plástico, de garrafa PET. Então, tudo isso aí, o visitante vai ter oportunidade de conhecer aqui nessa exposição. O mais triste disso é saber que quem faz isso é aquele que é considerado racional entre os seres vivos. E voltamos com os nossos convidados. Hoje recebemos o gestor do Escritório Consular Português, José Augusto Rosário, e José Duarte de Almeida Alves, presidente do Centro Cultural Português e conselheiro das comunidades portuguesas. Você pode participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, e também pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo. E já que eu estou abrindo espaço para a participação dos nossos telespectadores, já tem pergunta no ponto, eu queria colocar, por favor, a primeira na tela. É o Marcos Garcia de Santos. Existe algum novo convênio que facilita a vida do brasileiro sem ter descendência portuguesa em Portugal? Existe todo um leque, né, de concessão de vistos que facilita a entrada do cidadão brasileiro em Portugal, desde que ele esteja com as condições necessárias para isso. Por exemplo, se ele quer ser um investidor, ele aplica para um visto, seja um visto D7 como investidor, e ele tem que ter os documentos que comprovem que ele tem condições, tem patrimônio para investir em Portugal, e através desta análise pode ser lhe dado um visto para ser um investidor. Ele pode também aplicar para um visto de trabalho desde que ele tenha um contrato de trabalho já vindo de lá de Portugal, totalmente, que comprove esse vínculo, certificado, né, para poder estar em Portugal através de um visto de trabalho. Ele pode também aplicar para o visto do visto Gold, que é aquele que você, com um mínimo de 300 mil euros, adquire um imóvel numa zona demarcada de Lisboa, né? É uma zona que eles querem, na verdade, revitalizar, do centro antigo, que eles querem revitalizar, e com um mínimo de 300 mil euros, você adquire esse imóvel e a aquisição desse imóvel te dá o direito à permanência em Portugal, né? E se manter ali também. Existem outros, o visto para estudo, o visto para aposentado. Se a pessoa aqui no Brasil é aposentada, tem um patrimônio que lhe permite se manter em Portugal, também pode aplicar para o visto de residência por ser uma pessoa aposentada no Brasil. Custo de vida em Portugal é mais baixo do que no Brasil? Essa é uma pergunta que eu passaria para o convidador. Bom, o salário é bem melhor, né? Acontece que eu, quando vou lá, eu acho o custo de vida barato em relação ao Brasil. Se comparado aqui, né? Comparado mesmo até a refeições, em tudo, os supermercados. É uma pergunta que eu não posso dizer. Para mim, eu posso responder que ele é mais barato, que eu sinto muito quando vou lá. Sente muito essa diferença? Muita diferença, muita diferença. Só para você ter uma ideia, o salário mínimo hoje lá em Portugal está em torno de alguma coisa, 580, 600 euros, né? 2.400 reais. Exatamente. Né? E um cidadão com 1.200 euros vive dignamente em Portugal. Por quê? Em Portugal a gente não se tem tantos impostos, uma carga de impostos tão grande como aqui. Não se trabalha 5 meses no ano para pagar impostos o ano inteiro, né? Não. E a saúde pública é muito boa. De qualidade. A educação é
também de primeira qualidade, né? As universidades são universidades de ponta e o custo não é tão alto, significa o quê? Que você... Acessível. Sem dúvida, sem dúvida. E tem outra coisa, tem a saúde e a educação que é gratuita. Portanto, Tá? Que deveria funcionar aqui no Brasil, Exatamente. né? Nós temos um SUS que, pela teoria, é maravilhoso, né? Mas lá hoje, a saúde, pouca gente, eu não conheço gente que paga plano de saúde. Tá? E aqui é um absurdo, um plano de saúde a gente paga os olhos da cara, especialmente para quem já está na terceira idade. Exatamente. Né? A educação. A pessoa, se for inteligente, ela vai desde o primário, desde a base, né, que eles têm as creches, que eles chamam o jardins de infância. Jardins de infância, não é creche. E até se formar uma universidade gratuita. E né? tem acesso. Ainda tem, se for um bom aluno, ainda recebe ajuda de custo. Uma ajuda de custo, 50 euros ou qualquer coisa assim, que recebem. Tem gente que já foi para o Brasil, que foi do Brasil para lá, é o caso que eu tive conhecimento antes de ontem, que a filha é uma brasileira, filha de português, né? Filha de luso-descendente. E ela é boa aluna e recebe ainda 50 euros. É a valorização, né? Quando você valoriza quem está fomentando a pesquisa, quem está fomentando o conhecimento e que vai levar o nome do teu país para o mundo todo, né? Mas eu acho que esse é o caminho, né? E Portugal tem estado nesse caminho muito bem e melhorou muito depois que Portugal entrou para a comunidade europeia, né? Tivemos essa situação da crise, né? Entre 2010 e 2014, vamos dizer assim, que já está até superado, né? Se reinventou com o turismo, né? Também, não só o turismo. Uma das portas foi o turismo, né? Na verdade, Portugal, quando estava no fundo do poço, se socorreu à Troika, né, que é o Fundo Monetário Internacional, a própria Comunidade Europeia, e que obrigou Portugal a tomar certas medidas que, na altura, eram impopulares. Aumentar impostos, diminuir o funcionalismo público, redução de salário, que, a princípio, claro, houve um certo burburinho, mas depois se percebeu que era para o bem de Portugal. E Portugal fez tão bem essa lição de casa que hoje já está fora da crise, com uma retomada de crescimento muito grande, com uma condição, você citou o turismo, muito bem amparada, uma estrutura... Muito bem estruturada, para né? receber gente do mundo inteiro, numa condição de segurança que parece que só Portugal tem. Portugal é verdade, né? É verdade. Exato. Olha, eu vi, no Cortão da Conversa, eu vi agora ontem, o nosso presidente de Portugal na praia, uma brasileira entrevistando ele, chamando ele, Marcelo para aqui, Marcelo para ali, ele na praia vestindo a sua jaqueta, tal, porque tomou banho, vai engraxar sapato naturalmente, vai toda a noite, posso atestar isso. Aqui no Brasil o repórter é assaltado ao vivo, né? Durante a transmissão ao vivo. É muita segurança, né? Sim. Portugal é muito seguro. Quer dizer que não haja... Não que não haja violência, sim, mas as políticas públicas investidas de maneira correta, né? É verdade, é verdade. Bem aplicadas, né? E tudo isso é resultado de uma ligação que houve, né, mais recentemente entre o presidente da República e o primeiro-ministro, que são de partidos diferentes, mas que se entendem muito bem. Dialogam. Exatamente, pensando no melhor para Portugal. Eu acho que isso é o modelo que poderia ser aplicado em outros países, como aqui, inclusive o Brasil. Afinal, a gente tem eleições importantíssimas em outubro e poderiam estar estudando alguns cases de sucesso, todos nós brasileiros, para que a gente visse que modelos existem e podem ser replicados. Exatamente. E depende de nós. Claro, de nós. Nós que votamos também. Exatamente. No intervalo, nós estávamos falando um pouquinho sobre a existência do Centro Cultural Português, que... depois de uma junção, de uma união, ele renasceu, vamos poder dizer assim. Hoje tem 8 anos desde essa junção. Sim. No entanto, ele é muito mais do que centenário, quase 130 anos. 123 anos. Foi fundado em 1895. E o primeiro nome era Real Centro Português. Depois veio a Centro Português e há 20 e poucos anos nós pensamos em... A nossa comunidade estava muito enfraquecida, as entidades. E nós pensamos em fazer uma união das entidades.
tentamos com várias entidades, algumas não quiseram aderir, e a Sociedade União Portuguesa e o Centro Cultural Português, o Centro Português, demorou muito, foi muito difícil, mas... Foi um namoro longo. Foi, 20 anos, desde 1990, por aí, porque conseguimos conciliar tudo, conselheiros de um lado, conselheiros do outro, até que chegamos a um denominador comum. E está muito bem, o Centro Cultural Português está muito bem. Fortalecido? Muito fortalecido, muito mesmo. Nós não temos, felizmente, não temos problemas financeiros. A gente consegue conciliar, a gente tem uma despesa e uma receita que a gente tenta equilibrar. Ali. E fazemos vários eventos, né, para que isso possa também ajudar. O Centro Cultural, a conquista maior do centro foi a sede cultural, que foi toda restaurada. Né? O teatro, que era um lixo, aquilo não era um teatro, era um lixo, está... reentregue, a nossa né? joia, a nossa joia. Com certeza. O Salão Camoniano está muito bem, foi muito bem restaurado. Por fora o prédio está magnífico. Fizemos muitas conquistas. O teatro hoje, possivelmente daqui a gente ainda está numa fase inicial, ainda estamos meio perdidos com aquilo que nós vamos fazer, mas uma coisa é certa, para honrar o nome do comendador Arménio Mendes, nós só vamos fazer espetáculos de cunho cultural. Não vamos fazer espetáculos, não vamos permitir nada de que desabone o Centro Cultural e a comunidade da Baixada Santista, a nossa comunidade portuguesa. Falando em Arménio Mendes, ele realmente foi um ícone, né, e um grande responsável pelo fortalecimento dessas relações aqui em Santos, né? Olha, é uma memória que precisa ser sempre lembrada. Sempre lembrada, todas as homenagens são justas. É um cidadão português que honrou a sua terra, honrou a sua comunidade e sempre que pôde, sempre que foi chamado a contribuir, colaborar com a comunidade, assim o fez, né? Haja visto o processo de transformação do consulado de carreira para o consulado honorário, ele foi fundamental, né? O senhor Arménio foi um dos líderes, junto com o José Eduardo de Almeida Alves e outros ícones da nossa comunidade, pela luta para a manutenção do consulado aqui em Santos, ainda que numa configuração como consulado honorário. Não estava aqui na época, mas soube que ele pessoalmente foi a Portugal falar com o presidente da República, da época, Cavaco, para que o consulado se mantivesse aqui em Santos. E foi nomeado, assumiu e fez a transformação do que era o consulado de carreira para o que é hoje o escritório consular. O escritório consular. Portanto, é uma memória sempre a ser reverenciada. Sempre. E, sem dúvida nenhuma, tem total integração com a história e desenvolvimento de Santos. Muita. Santos e a comunidade portuguesa deve muito ao Arménio, principalmente pelo consulado, e porque ele era uma pessoa que ele não fechava as portas a ninguém. Ele estava sempre de boa vontade, ele não era capaz de dizer não, era difícil. Se fosse por uma causa justa, é claro, né? Claro. E o Arménio era um irmão, então quando se fala no Arménio Mendes, eu fico muito... Emocionado, não tem nem dúvida. Haja visto que nós lhe colocamos o nome do Teatro Arménio Mendes e amanhã, dia 8, nós iremos colocar um quadro, uma pintura dele e de sua esposa no Salão Camoniano, coisa que já não se faz desde 1950. Então vai ser o primeiro quadro. Justa homenagem. Justa homenagem, que é 10 de junho, que era uma data que o Centro Cultural Português, sempre comemora o 10 de junho. Normalmente é sempre no dia 10, como calhava um domingo, e nós convidamos o Sr. Cônsul-Geral para fazer ser orador. Então nós mudamos para o dia 8 de junho, mas é sempre na data, no dia de Portugal, de Camões. E de maneira que essa data ele gostava muito, ele sempre participava, consulado, que é uma parceria entre o consulado e o Centro Cultural Português. Sim, sempre foi. A tradição era essa. Desde 1895 era comemorado, era o cônsul, vinha sempre, naquela altura havia cônsul aqui de Portugal, aqui havia, e continuou com o Arménio Mendes, sempre despesas divididas com o consulado e tal.
sempre foi uma pessoa muito dedicada e que foi ex-presidente do Centro Cultural Português, faleceu, era presidente do Conselho Deliberativo, muito grande benfeitor, então uma homenagem mais que merecida e na data que ele realmente amava. E conseguiu fazer com que a família toda, né, ficasse unida em prol desse objetivo de manter vivas as tradições portuguesas, né? Tanto ele quanto a esposa, né, tem uma história muito bonita, uma história de amor muito bonita, e dessa história geraram frutos, que são os filhos que mantêm vivas as tradições, né? Exatamente. A Dona Celeste é incansável, né? Dona Celeste participa de quase todas as atividades da nossa comunidade, é uma contribuidora ativa na escola portuguesa, inclusive no próximo dia 16 ela promove um jantar dançante no Mendes Convention Center com toda a renda revertida para a escola portuguesa. De maneira que, imagina que no Dia de Portugal a Dona Celeste pessoalmente está numa das barracas, na barraca do Rosmaninho, vendendo artesanatos de Portugal, lenços, cachecóis, também para trazer contribuição para o Grupo Rosmaninho, que atende idosos carentes lá no Centro Cultural Português. Portanto, é um envolvimento total que a gente só tem que aplaudir. Sem dúvida nenhuma. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, a gente volta em menos de 3 minutos, não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Devem começar em agosto os trabalhos arqueológicos no veleiro inglês Kestrel, que naufragou há mais de 100 anos. Os destroços apareceram recentemente na praia do Imbaré, em Santos. A repórter Patrícia Nunes tem os detalhes. A Marinha do Brasil já autorizou a continuação de pesquisas sobre os destroços do veleiro. Sobre este assunto, entrevista agora o arqueólogo Manuel Gonzalez. Olá, tudo bem? O que se tem de notícias? Como que devem ser essas pesquisas? Quem está envolvido? Após essa liberação da Marinha, nós temos aí cerca de 60 dias de espera para a anuência do IPHAM, que são 2 órgãos de preservação do patrimônio, inclusive do patrimônio histórico e arqueológico. Então precisa dos dois estarem conversando, os dois estarem autorizando para nós iniciarmos os nossos trabalhos. A partir desse momento, nós vamos precisar fazer uma barragem com estacas, estanques, para que não entre água no local. Porque a escavação arqueológica ela é complicada, não pode estar em local úmido, então ela tem que estar extremamente seca para nós começarmos então a fazer a avaliação do potencial arqueológico dos destroços que estão aqui enterrados. Trata-se de um trabalho extremamente minucioso, né? Sim, justamente por isso que precisa estar seco, porque nós trabalhamos com o pincel e com a pazinha, como vocês estão acostumados a ver até em documentários, em filmes, é justamente aquele trabalho do arqueólogo, minucioso, para que não se destrua, para que também não se perca nenhuma informação daquilo que nós estamos escavando e resgatando. Inclusive até para saber para onde irão esses destroços, caso eles não permaneçam mais aqui na praia. Sim, depois nós fazemos uma escavação completa, vai precisar ser feita uma análise entre todos os órgãos competentes, a minha instituição, Marinha, IPHAM e Ministério Público, para fazer uma avaliação do que está preservado ou não, e aí sim decidir se os destroços ficam na areia, se nós vamos retirar todo esse material ou se parte do material. Então isso vai depender muito realmente dessa escavação e de uma avaliação do estado de conservação das madeiras e do ferro e cobre que compõem esses destroços. Obrigada por suas informações. Patrícia Nunes para Santa Cecília TV. O importante é que não se demore para que isso seja feito. Nós estamos falando de história, nós estamos falando de resgate. Aliás, de tudo que nós estamos falando ao longo do programa, né? Então, é um navio centenário, é um navio que traz uma história que coloca Santos dentro, mais uma vez, daquilo que a gente estava falando de fundação, da época do descobrimento. Então, é preciso que se faça um trabalho sério e rápido, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Falando um pouquinho ainda sobre as comemorações do Dia de Portugal, nós falamos rapidamente, mas amanhã o cônsul-geral português em São Paulo chega a Santos. Ele fica aqui até o dia 10? Não. Na verdade, não. Assim, o Dia de Portugal vai ter um conjunto, né, de atividades para celebrar a data, começando amanhã, dia 8, já na Escola Portuguesa. Nós vamos receber a visita do senhor cônsul-geral, que vai participar é o Paulo Lourenço. O doutor Paulo Lourenço vai estar nessa solenidade na Escola Portuguesa às 15 horas. Às 20 horas ele vai estar no Centro Cultural Português, na sessão solene, onde ele será o palestrante.
culmina com a festa no dia 10 na praça, né? Para além disso, o Dr. Paulo Lourenço vem também para uma reunião de trabalho no consulado. Em seguida vai ter um almoço com líderes da comunidade, onde vai se discutir uma série de situações relacionadas à comunidade portuguesa da nossa região. É uma agenda de trabalho, inclusive, né? Não apenas de eventos. É uma agenda de trabalho, sim. Nós ficamos muito contentes quando convidamos o Dr. Paulo Lourenço, até porque ele já fez várias visitas ao Centro Cultural, ele gosta muito do Centro Cultural Português. E eu tinha uma dívida com ele, com o Dr. Paulo Lourenço, e em boa hora nós o convidamos para fazer essa palestra do 10 de junho. E ele ficou muito contente, aceitou de imediato, até porque nós temos várias reuniões também. Eu também pertenço ao Conselho Consultivo do Consulado-Geral, onde são 13 conselheiros, e ele aceitou de bom grado, logo, na hora, e depois resolveu fazer esse programa aqui, que é muito importante para a nossa comunidade, e com os líderes, porque ele várias vezes já se deslocou. Tanto é que ele também vai ser homenageado nesse dia, ele vai ser homenageado lá no Centro Cultural Português. Isso é muito importante para a nossa cidade também, né? A vinda de uma autoridade como o Dr. Paulo é muito importante também, né? Nós temos tido, graças a Deus, nestes últimos anos, várias personalidades que têm vindo visitar o nosso Centro Cultural Português e a nossa comunidade. Isso fortalece o Centro Cultural, ministros, né? Secretários de Estado. No ano passado comemoramos aqui o Dia da Defesa Nacional. Esteve aqui o Ministro da Marinha e do Exército. Nós temos vários embaixadores, têm vindo os embaixadores várias vezes aqui, estão aqui quase sempre, e têm dado um apoio muito grande, porque o Centro Cultural hoje vive uma época, digamos, bem melhor que aquilo que estava há uns anos atrás, por vários motivos. Também a comunidade cresceu muito. Nós temos se envolveu mais. Temos conselheiros aqui que puxam para a comunidade. Nós chegamos a ter 3 conselheiros das comunidades em Santos. E Santos não é só uma grande comunidade. Santos é uma comunidade muito importante ativa do ponto de vista também político. É uma comunidade que participa ativamente... Atuante. Exatamente. De todas as eleições, né? Todo o processo eleitoral que acontece, até mais do que São Paulo. Muito mais. Santos, que tem uma comunidade de 50 mil cidadãos, consegue ter participação ativa no processo eleitoral muito maior do que a própria São Paulo, que tem em torno de 150 mil cidadãos. 3 vezes mais, né? Portanto, Santos é uma comunidade muito importante e Portugal vê isso com muitos bons olhos. Por isso é que muitas autoridades vêm visitar a nossa comunidade, demonstrando a importância, né? Dando importância, né? Que realmente peso, ela tem. Exatamente. Os deputados da imigração estão sempre aqui. Isso é muito importante. Estão sempre aqui, estão sempre apoiando a gente e temos hoje... Uma representatividade importante. Muito grande, muito grande. A gente tem mais uma pergunta, pode pôr na tela. É o Guilherme Ribeiro de Santos. O escritório consular em Santos assessora os brasileiros que querem emigrar para Portugal? O escritório consular de Santos ele está afeto a atender os cidadãos portugueses ou aqueles com potencial a ter a nacionalidade portuguesa que queiram adquiri-la, emitir os documentos de viagem, emitir os documentos de identificação. Os brasileiros que têm a necessidade ou queiram ir para Portugal, eles podem procurar o Consulado-Geral, porque o Consulado-Geral é aquisição de visto. Visto é uma atribuição que o escritório consular não tem, pelo menos por enquanto. Pode ser que no futuro venha a ter. Então, a situação de vistos, que é o que o brasileiro normalmente necessita para ir para Portugal, ele vai buscar as informações através do Consulado-Geral de Portugal em São Paulo. E também o organismo chamado AICEP, que é quem assessora do ponto de vista de empresários, investidores, que queiram saber como é que funciona, como são os trâmites legais para se instalar uma empresa em Portugal. Eles são assistidos por esse organismo chamado AICEP, que também está dentro do Consulado-Geral de Portugal em São Paulo. Em São Paulo. Isso. A gente tem pouco mais de 3 minutos e eu quero encerrar o programa com vocês dois, cada um da sua maneira, fazendo convite para que todo mundo participe no próximo dia 10 da 9ª edição do Dia de Portugal. Sim, não só. Eu reforço que a celebração do Dia de Portugal começa amanhã na Escola Portuguesa, à noite no Centro Cultural Português às 20 horas e
termina com a grande festa. Cereja do bolo, a gente pode dizer isso, né? Vamos aí fechar com chave de ouro no dia 10, a partir das 9 horas, no Largo Marquês de Monte Alegre, onde nós vamos ter a oportunidade de ver tudo que é tradição, tudo que é cultura portuguesa. Peço para que quem participe da festa vá com uma peça que lembre, né, Portugal, ou seja, uma bandeira, uma flâmula, uma camisa do Benfica. Pode ser do Porto também, não tem problema. Mas algo que lembre Portugal para dar mais brilho à nossa festa. José Augusto, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Sucesso em todos os eventos que promovem e que celebram o Dia de Portugal e parabéns pelo teu trabalho frente à gestão do escritório consular. Muito obrigado. Sou eu a agradecer a oportunidade de trazer essas novidades da nossa comunidade. José Duarte, por favor. Eu reforço as palavras do nosso gestor, José Augusto, que realmente tem feito um trabalho excepcional à frente do Consulado Honorário de Portugal, que já é escritório consular, e felizmente daqui a alguns anos, daqui a uns 2 anos, há a promessa que seja um consulado de carreira. Isso eu posso afirmar, já ouvi do nosso secretário de Estado, do nosso ministro e do nosso cônsul-geral. Então, está fazendo uma transição, é escritório consular, e vai passar a ser um consulado que possivelmente de carreira, que vai ser enviado um diplomata para cá. Então, é só essa transição. Então, o Augusto tem feito um trabalho maravilhoso. Lógico que sem o Arménio Mendes ele não conseguiria isso aí. O Arménio Mendes foi realmente uma pessoa que fez um bem especial a toda a nossa comunidade. Exatamente. E espero que a sessão da manhã na Escola Portuguesa tenha bastante participação. O Centro Cultural enviou os convites e espero que todos participem, até porque no final com a inauguração do quadro pintado ao Arménio Mendes e à Dona Celeste Mendes. Depois será servido um coquetel, como a gente sempre, todo ano faz, e muito bem reforçado. Então, e domingo, então, que é a data magna da nação portuguesa, que é o dia 10 de junho, de Camões e das comunidades espalhadas pelo mundo, que participem, porque é de graça. Então, aliás, todos esses eventos são de graça. Todos. Tá? Não são pagantes. E no dia 10 de junho lá estaremos na praça, na Marquês de Monte Alegre, em frente, para quem não sabe, em frente ao Museu Pelé e à Igreja do Valongo, e vamos fazer a grande festa, que são 13 grupos folclóricos, né? Se não me engano. Vamos fazer apresentações, começando pela missa, e vai até o final do dia. Até o final do dia. Dia de Portugal. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a tua presença aqui e parabenizo também pelo trabalho frente ao Centro Cultural Português. Muito obrigado. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.